conseguimos, né, bolar um método de redução de representações de produto tensorial, né? A gente viu na aula anterior, né, foi que, dado um produto tensorial de representações, né, a gente podia fazer a redução desse produto tensorial, né, utilizando um algoritmo, né, que a gente desenvolveu aqui atentamente. Então, no princípio, como eu disse, esse algoritmo é suficiente para que a gente consiga fazer a redução das representações que a gente precisa e ainda por cima identificar os pesos, né, associados com cada um dos pontos, né, da representação, né? Mas existe uma outra forma de trabalhar também, né, que é tremendamente popular e que as pessoas usam majoritariamente, que é a forma baseada nos tensores, ou seja, baseada nos Young Tableaux, nas tabelas, né, de Young, né? É o mesmo Young? Não sei. Deve ser um Young matemático, né? Se ele também era físico, não sei. Então, nessa aula e na próxima, nós vamos falar sobre isso, né, de fato, né? E aí chega, aí vamos entrar na física, finalmente, né? Depois, no final da aula, a gente conversa sobre o final da minha parte aqui no curso, né? E agora já está com um horizonte mais claro, né? E aí, de repente, você já procura lá eu para conversar, para ver a questão do horário lá que você falou, né? Beleza. Uma pergunta? Não, porque eu vou dar aula quarta e sexta, de 10 até as 5 da tarde. Aí eu não vou poder vir. Bom, então olha só, gente. O que eu quero mostrar para vocês agora é uma forma um pouco diferente de visualizar uma representação do SO3, certo? Quer dizer, a gente vai fazer isso olhando para os tensores, né? Vou chamar a atenção para vocês de uma característica dos vetores que todo mundo conhece, né? Mas que vai ser super importante agora quando a gente observar, quando a gente começar a falar de tensores, né? Se você tem um vetor, né, por exemplo, V, lá num certo espaço vetorial, vamos supor um espaço tridimensional, né? Esse vetor V, ele é um objeto com significado intrínseco, em princípio, né? Saúde. Ele é independente da base que você escreve ele, né? Se você escrever esse vetor numa base E1, E2, E3, você vai escrever esses caras com coeficientes V1, V2, V3, que são, esses sim, são dependentes dessa base, certo? Então, se você mudar de base, né, você vai poder escrever o mesmo V, dessa maneira, né? Onde os coeficientes, eles têm que variar, eles têm que se transformar, obrigatoriamente, para dar conta da manutenção do caráter intrínseco desse objeto. Ou seja, é o mesmo objeto. Ele tem que poder ser escrito numa base ou em outra, os coeficientes vão variar, mas o objeto que você está montando no final é o mesmo. Tá certo? A mesma coisa você fala de um operador linear, né? Tá certo? Se você pegar um operador linear A e atuar sobre um vetor V, né, você vai obter, sei lá, o vetor W, né?
essa equação aqui tem significado intrínseco, no sentido de que ela não é dependente do particular sistema de coordenadas que você escolhe, ou seja, não é dependente da base que você escolhe no seu espaço vetorial. No entanto, essa equação aqui, ela tem uma visualização numa determinada base, né? Tá certo? Quer dizer, o mesmo operador linear, ele tem uma representação matricial, tá certo? Que esta sim depende da base. Ela diz o que acontece com os vetores base, um determinado conjunto de vetores base, quando esse operador linear atua sobre eles, né? Igual para isso. Então, se você juntar, né, a expressão do operador linear numa base com a expressão do vetor numa determinada base, você tem uma tradução dessa equação para uma determinada base. Você vai ter uma coisa assim, ó. A, IJ, VJ igual a WI. Né? Em outra base, essa equação, né, vai estar escrita com todos os símbolos diferentes. A linha IJ é igual a V', vezes V', atuando, né, sobre V', é igual a W', né? As duas equações, no entanto, elas se referem à mesma equação original. Tá certo? A equação original tem significado intrínseco. Ou seja, repetindo mais uma vez, né, ela não depende da base específica que você está escolhendo. A base é uma escolha sua. O que a base vai influenciar vai ser as componentes dos vetores, vai ser os elementos de matriz dos operadores lineares, né? Mas em cada base há uma equação linear desse tipo que representa a equação intrínseca original. Certo? Então, na verdade, você tem que preservar a transformação que leva de uma base para outra, preserva a fórmula da equação. A linearidade do operador. Na verdade, que ela preserva é a própria equação, né? Porque, observa, o que é que define um operador? Né? O que define um operador é você dizer qual é o efeito dele sobre cada um dos vetores do teu espaço. Se você disser isso, né? Ou seja, se você disser esse cara atuando num certo vetor V e dá um outro certo vetor W, lá do espaço. Se você disser isso para todos os V's, né, você definiu o operador e essa definição é independente de base. Ninguém mencionou base quando você vai fazer isso, vai fazer essa definição. Tá certo? Agora, se você usar os elementos de matriz do seu operador, né, esses elementos de matriz sim são dependentes de base. Se você usar os elementos de matriz, você pode escrever a mesma equação, tanto numa base quanto em outra base. Né? O que significa que se você mudar de base, por exemplo, se fizer uma transformação linear, uma transformação unitária ou ortogonal, né, mudando de base, você também vai ter que fazer uma transformação ortogonal no seu operador para fazer com que ele mude também. Né? Então, essas equações, esses entes aqui, né, V, A, eles são objetos com significado intrínseco. Certo? O que nós vamos fazer agora é generalizar essa ideia para um espaço produto tensorial. Né? E definir objetos com significado intrínseco também no espaço produto tensorial. Né? Então, por exemplo, se eu definir um cara assim, vamos supor que eu tenho um espaço V com uma base, né, como antes, né, VI, né, um espaço W, uma base WJ, né, e em ambos os espaços eu tenho a ação do SU3 definida, tem uma representação do SU3 definida. Né? Como a gente já viu que todas as representações do SU3 cabem dentro de produtos tensoriais de representações fundamentais do SU3, então o que a gente precisa realmente considerar são as tais representações fundamentais. Tá certo? Então vamos supor que tanto o V quanto o W
eles são atuados, né, em V e W, atua SU3 na representação fundamental ou na sua complexo conjugado. Certo? Então, vamos supor que a gente tem essa atuação do SO3 aí, né? Então, eu posso definir, por exemplo, no espaço produto tensorial, a base, né, vai ser um cara assim, né? DIWJ, né? Então, um elemento desse espaço produto tensorial, né, é o que eu chamo de um tensor, né? T. O vetor era V, agora o tensor é T. Certo? Mnemônico, né? Regra mnemônica. Um tensor, então, é o quê? É um elemento do espaço produto tensorial, ou seja, uma combinação linear genérica dos vetores de base, né? Então, um cara assim, TIJ, VIWJ, certo? E nós vamos adotar em relação ao T, aos elementos desse espaço produto tensorial, o mesmo ponto de vista que a gente tem em relação a elementos do espaço vetorial arbitrário, né? Isso aqui é uma base do espaço produto tensorial, mas é a única que tem? Não, né? Posso ter um monte de bases, infinitas bases do espaço produto tensorial, né? E se eu mudar de base, eu devo preservar a mesma característica desse objeto. Esse objeto não deve estar nem aí para uma mudança de base minha. O que significa que esses coeficientes vão ter que mudar, né? Da mesma maneira como aqui, se eu mudava de base no espaço vetorial, os coeficientes tinham que mudar também. Tá certo? Então, esse T, esse objeto, que é elemento do espaço produto tensorial, que eu chamei de um tensor, né? Para que ele tenha um significado físico intrínseco, esse conjunto de coeficientes tem que ser variável de acordo com a variação das bases que eu tenho aqui. Certo? Então, em particular, eu vou adotar a seguinte notação, né? Quando eu tenho as transformações, né, quando os coeficientes, quando esses T e J mudam por transformações de SO3 na representação fundamental, tá certo? Eu vou identificar os índices desse cara acima, tá certo? Então, esse cara que está aqui, né, eu vou dizer que os coeficientes eles se transformam de acordo com 3 cartesiano 3, né? 3 cartesiano não, 3 tensor 3, tá certo? Outros objetos, né, eu também posso definir, por exemplo, T' vai ser um T' IJ, VI, WJ. Isso aqui eu vou obter quando eu fizer o produto tensorial de 3 estrelas por 3 estrelas, certo? Quer dizer, quando sobre os coeficientes atuarem as transformações 3 por 3, né? Tá certo? Aqui, quando sobre os coeficientes atuarem as transformações de 3 estrelas por 3 estrelas. E posso definir, inclusive, objetos mistos, tá certo? Ter duas linhas, por exemplo, que seria um cara assim. Ter duas linhas I, J, VI, WJ. Não? Esse cara aqui, ele vai se transformar ele representa um produto tensorial de 2 espaços, né? Onde eu tenho as representações 3 e 3 estrelas atuando, né?
Então, dependendo, né, do tipo de representação que eu estou considerando atuando sobre os vetores básicos do espaço, né, eu vou usar essa notação para já identificar diretamente. Quando vocês olharem para um coeficiente de tensor e virem os dois índices em cima, vocês já vão falar, esse cara carrega uma representação de 3 tensor 3. Quando vocês virem os dois índices embaixo, vocês vão ver, carrega a representação de 3 estrela, tensor 3 estrela. E quando tiver um em cima e embaixo, é 3 tensor 3 estrela. Se essa aqui estiver embaixo e essa em cima, né, se a primeira estiver embaixo e a segunda em cima, é 3 estrela, tensor 3. Né? E pode ter mais índices, de acordo, né, se eu tiver um produto tensorial de mais espaços, né, posso ter T, I, J, K, L, M, por exemplo, isso é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e assim por diante. Então, só de olhar para a cara, né, dos coeficientes que caracterizam o tensor, né, eu já sei qual é a representação que eu estou considerando que ele carrega lá com ele. Tá certo? Mais uma vez, né, quer dizer, esses objetos, eles não têm significado intrínseco, tá certo? Eles variam quando varia a base. O que eu estou dizendo é que os espaços carregam representações ou do 3 ou do 3 estrelas e produtos tensoriais desses caras, né? Então, esses coeficientes com os índices em cima e embaixo, ou em cima e embaixo, eles vão me mostrar a maneira pela qual eles têm que se transformar pelo SU3. Tá certo? Bom, ressalvado isso, né, foi o que eu disse. T, T' ou T2', eles são objetos de significado intrínseco. Né? Mas se você der o conjunto de coeficientes, né, você obviamente está dando a base também, então você está trocando, né, a especificação do T pela especificação do conjunto dos T e J. Tá certo? Então você falar do T, dizer o T é um tensor, ou falar o T e J representam o tensor, é absolutamente válido. Tá certo? E com o T e J você pode reconstruir o T. Então a gente vai chamar de tensor, né, indistintamente o T e o T e J. Ou as suas variações, né? Vamos chamar isso aí de tensor. Tá? É um elemento do espaço produto tensorial. Né? Como é que transforma esse cara então? Né? Como é que se transforma ele? Lei de transformação, por exemplo, de uma base para outra, se a base se transforma com SU3, esse cara transforma carregando as representações fundamentais do SU3, né? A gente chama cada elemento do SU3 de R, né? Nós vamos colocar, denotar esses caras assim. Tá certo? Não é nada muito diferente do que a gente já conhece como tensor, né? Tá certo? Sobre Lorentz, por exemplo, ou sobre transformações gerais de coordenadas, né? Para quem está fazendo curso de relatividade, ou estava fazendo curso de relatividade, né? Essa parte tu ainda viu, né? Pelo amor de Deus. Então, quando o que a gente chama de tensor em geral, né, é um objeto que se transforma bilinearmente, quando você faz a transformação em questão, né? Transforma de acordo com o jacobiano dessa transformação, ou, dependendo se os índices estão em cima ou embaixo, né, com o inverso do jacobiano da transformação. Né? E se a transformação é x' igual a rx, o jacobiano a matriz, né, que representa o jacobiano, é a matriz do SU3, é o R. O contrário é R menos 1. Se R é menos 1. Né? Então, tudo que a gente já ouviu falar de tensores está aplicado para esse caso, com a especificação de que agora esses objetos dependem são elementos do SU3.
e não são elementos, não são transformações de Lorentz genéricas, por exemplo, nem transformações gerais de coordenada. Isso é tudo de acordo com o caso, tudo varia de acordo com o caso. Né? Então tá. Agora olha só que interessante, não sei se vocês já sabem disso, né? Isso é interessante mesmo? Ainda não. Vai ficar interessante. Né? Tudo é interessante. Eu gostei. Agora, né? Agora senti o saco puxado. Bateu no chão. Bateu no chão. Não dá pra editar essas merdas não. Depois você vai ver, vai aparecer tudo lá. Bom, no meu rosto não tá aparecendo. Tá certo. Qualquer coisa a voz é aquela Tá moda. refletindo na nota. Então, se você tiver um objeto com um índice superior, um índice só, né, superior, quer dizer, teu espaço produto tensorial não é um espaço produto tensorial, é um dos espaços só. Né? Então, esse objeto com índice superior, ele transforma com o R, tá certo? Se você tiver um objeto com índice inferior, né, o que a gente vai propor é que ele se transforme com a inversa do R. Então a coisa é assim. Método de zoom. Inclusive, você já está pensando esse cara aqui, como, se você fosse usar a notação matricial, né, você pensaria nesse cara aqui como um vetor linha. Né? Porque o índice que está contraindo é o primeiro índice aqui. Né? Então está sobrando o segundo. Né? Quando você faz uma equação matricial para dar um vetor coluna, a convenção pelo menos é essa. A sobra é do primeiro índice. Aqui, por exemplo, está sobrando o primeiro índice e está contraindo o segundo. Né? Então você tem uma equação desse tipo. Isso aqui, linha, é igual a isso, vezes isso. Né? Numa equação desse tipo, né, o que você tem é uma coisa assim. Tá certo? Porque a contração vai ser, ó, linha por coluna. O índice de coluna, né, é o segundo índice. Desculpa, o primeiro índice. Né? O índice que quando varia, né, representa uma coluna. 1, 2, 1, 3, 1, assim por diante. Né? O primeiro índice numa matriz, em geral, é o índice que representa a coluna. O segundo índice que representa a linha. Né? Então, quando a gente impõe isso aqui, que o cara se transforme com R-1, né? No caso do SO3, isso daqui, o R-1, é o R estrela transposto componente JI, né? Que é o R d'área, né? O R-1 é o R d'área, no caso do SO3. Né? E qual é a transposta, né, do R do RJI, né? Esse é o que eu chamo de RJ, né? Certo? Essa é a nossa convenção aqui. Mas aí é o primeiro índice que está sobrando. Então um I' virou um vetor coluna. Você que é idiota, definitivamente. Não. Tudo depende da matriz que você está se referindo, né? Tá certo? Se você for usar a matriz R estrela, você pode usar a notação de coluna. Se você for usar a matriz R-1, né, você tem que usar a notação de matriz de vetor linha. Mas não é a mesma matriz, o R estrela transposto R-1? Não. A convenção que você usa é de acordo com qual é o índice que está contraindo, que está sobrando. Certo. Tá certo? A convenção é essa. Isso não é tão importante assim, se o cara é linha ou é coluna. O que interessa Se ele vai com R ou quando você quando você montar um escalar com aquele cara, né, não sobrar índice nenhum e está todo mundo contraído. Você vê que dá sempre certo. Né? Aí, se você quiser montar o seu escalar usando a notação de vetores,
Aí você tem que prestar atenção se você está usando R-1 ou R estrela. Entende? Para falar do cara. Tá legal. Obrigado. Se você usar o R estrela, você tem que usar o transposto aí para compensar. Né? Certo? Então, o que a gente vai dizer, esse cara aqui, né? Esse objeto que está aqui, então, ele é um objeto que se transforma pela representação complexo conjugada, tá certo? Quer dizer, em geral, quando a gente fala de caras com índice em cima e caras com índice embaixo, a convenção sempre é essa. O que tem índice em cima vai com a transformação e o que tem índice embaixo vai com a transformação inversa. Mas nesse caso aqui, a transformação inversa define um outro tipo de vetor coluna, né? Como notou o Saulo ali. Esse vetor coluna se transformando em um complexo conjugado, uma representação complexo Mas conjugada. aí, então, quando eu mudo de uma representação para outra, na verdade é uma transformação pela métrica, não é? Não, você não muda de uma representação para outra. Então, não muda isso. Mas eu... Você não está mudando de representação, atenção. Certo? Eu estou falando de diferentes objetos que se transformam dentro de diferentes representações. Não estou falando assim, eu saio dessa representação e vou para outra. Não dei regra nenhuma para fazer isso, para que isso aconteça. Né? As representações estão quietas ali Não, tem razão, tem razão. no espaço delas. Né? Então, beleza. Se eu tiver um tensor genérico, então, com um monte de índices, né? Se eu tiver um tensor genérico com um monte de índices, eu tenho que a lei de transformação dele, então, vai ser uma coisa assim: I1, IN, J1, JM, né? Isso vai se transformar assim: I1, R1, até RN, RN, tá certo? E em seguida, quer dizer, você transforma cada índice desse aqui com um R. E depois cada índice desse aqui com R-1. Né? R-1, S1, J1, R-1, SM, JM, e R1, RN, S1, SM. Certo? Isso é um tensor genérico. Os coeficientes do tensor genérico a gente vai pedir que se transformem dessa forma que está aí. Bom, então estão definidos aqui objetos que carregam representações produto tensorial, tá certo? Ó, esse cara que está aqui transforma. Se você olhar para os elementos de matriz de uma transformação do SU3 no espaço produto tensorial, você vai ver que os elementos de matriz são exatamente isso, ó, RR. Né? RIK, RJL. Esses índices aqui não estão contraindo uns com os outros. Tá certo? IKJL. 4 índices diferentes. Tá certo? Volta atrás aí, umas 2 aulas para trás, né? Quando a gente falou de produtos tensoriais pela primeira vez. Né? No espaço produto tensorial, você tem um D de R, tensor F de R, né? Se eu fizer o sanduíche desse cara numa base, né? O que eu vou obter? Eu vou obter a justaposição das matrizes, dos coeficientes, né? Que definem a matriz D e J de R com a matriz F, KL, sei lá, de R também. Então isso que está aqui são exatamente os coeficientes da transformação de SU3 cross SU3. Tá certo? Tensor SU3, cross. Tensor SU3.
Esse objeto, então, ele é um objeto que se transforma de acordo com a representação do produto tensorial. Ele carrega a representação do produto tensorial, que nem um condenado carrega suas correntes, né? Em sim. Acho bonitinho isso, né? Não é isso? Ele carrega isso. Vamos usar essa terminologia de carregar, né? Porque todo mundo usa, tá certo? O T barra IJ, o T e J, carrega uma representação produto tensorial de SU3. Tá certo? Bom, isso aqui é uma representação produto tensorial de SU3. Tá? Portanto, a gente deveria conseguir reduzir essa representação produto tensorial. Tá certo? Isso aí é 3 vezes 3, não é isso? 3, representação fundamental, tensor 3, né? Tá certo? A gente já sabe que essa representação não é irredutível. Ela é redutível a uma soma direta de representações irredutíveis. A gente já fez, inclusive, a redução dessa representação numa aula anterior aí. Deu quanto? Deu 8 mais 1. Não é isso? Então, nós vamos ver agora como é que a gente faz, na linguagem dos tensores, né, a redução de representações. Tá certo? Redução dessas representações aí. Então, tudo começa desse jeito aqui. Ó. Se você pegar o teu tensor TJ, você sempre pode escrever o seu tensor TJ assim, no meio, TJ, mais TJI, não é isso? Subtraindo, né? TJI. Somei e subtraí TJI. Né? Só que quando eu faço isso, né, o que eu obtenho efetivamente é um troço que é assim. SIJ mais AIJ. Eu usei esses símbolos SA não à toa. Né? O símbolo S quer dizer que esse conjunto de coeficientes é simétrico. SIJ igual a SJI. Né? E o símbolo A quer dizer que esse conjunto de coeficientes é antissimétrico. Então, todo e qualquer cara com dois índices, né, pode sempre ser decomposto num tensor simétrico mais um tensor antissimétrico. Né? E aí observa só o seguinte, né? Se eu fizer uma transformação desse T e J agora por SO3, né, pelo cara pelo qual ele sempre se transforma, sempre se transformou, T' e J, né, vai ser o R em K, R, JL, TKL, não é isso? Mas o nosso TKL, né, ele pode ser escrito como SKL mais AKL. Né? Então, eu posso dividir a minha transformação desse jeito. Né? E ocorre o seguinte, né? Ocorre que o fato do S ser simétrico em KL e do A ser antissimétrico em KL faz com que esses objetos que estão aqui, respectivamente, tenham também que ser simétricos e antissimétricos. O elemento fundamental aqui é o seguinte: se você pegar um cara simétrico e contrair com um cara antissimétrico, tá certo? O resultado disso daqui é zero. Né? Você pode sempre reescrever isso aqui assim. Né? Você pode escrever assim, simplesmente reindexando os seus índices. Né? Dizendo, olha, o que eu quero aí eu estou chamando de J, o que quero J eu estou chamando de I. Agora, se você usar... Né? Não estou bem. Não, cuidado. Aqui eu só reindexei.
aqui o primeiro índice contrai com o primeiro. Assim, E o segundo índice contrai com o segundo. Né? Tá certo? Então aqui também, o primeiro índice contrai com o primeiro, o segundo contrai com o segundo. Não fiz nada. Só troquei o nome dos caras, mais nada. Mas isso aqui expressa exatamente a mesma coisa que isso. Agora aqui sim eu posso usar as propriedades de simetria do S para indicar que o SJI é o SIJ. Aqui eu estou fazendo uma coisa não trivial. Né? E que o AJI é igual ao menos, né, AIJ. O resultado é que esse objeto é igual a menos E, né? Portanto isso aqui só pode ser zero. Então sempre que você contrair um cara com propriedade de simetria com um cara com propriedade de antissimetria, quando eu falo contrair, eu digo saturar os índices de um com os índices do outro, somar todos os índices de um com o outro. O resultado é zero. Então nós vamos usar isso, né, para observar o seguinte: esse cara aqui, né, eu também posso separar em parte simétrica e parte antissimétrica. Né? Isso aqui eu posso escrever assim: 1 meio de RK JL mais RK IL JK mais 1 meio de RK RJL menos RIL RJK. Certo? Esse cara que está aqui, ele é simétrico em KL e por extensão, ele também é simétrico em IJ. Esse que está aqui, ele é antissimétrico em KL e também antissimétrico em IJ. Tá certo? Agora, o que acontece se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, esse segundo, e contrair com SKL? Zero. Zero. Né? E o que acontece se eu contrair o primeiro que está aqui com o AKL? Zero também. Né? Então, se eu substituísse essa decomposição aqui, né, o que eu obteria seria o seguinte: o T' IJ, que por sua vez eu também posso escrever como S' IJ mais A' IJ, né? Ele é um cara de dois índices, eu posso sempre decompor ele também, simétrico e antissimétrico. Né? Ele fica 1 meio de RIK RJL mais RIL RJK SKL mais 1 meio de RIK RJL menos RIL RJK AKL. Tá certo? Aí basta eu olhar dos dois lados dessa equação, né? Esse pedaço que está aqui é simétrico em IJ. Certo? Quais são os índices livres aqui? I e J, porque K e L estão contraídos. Né? Esse outro pedaço aqui da equação, ele é antissimétrico em I e J. Do outro lado, né, eu tenho um cara que é simétrico em I e J e um cara que é antissimétrico em I e J. Então, o cara que é simétrico, tem, de um lado da equação, tem que corresponder ao cara que é simétrico do outro lado da equação. Outra maneira de ver isso é o seguinte: você pode pegar e passar esse cara para o lado do S e passar esse cara para o lado da transformação. Então você vai ficar com uma equação, né, onde um dos lados é simétrico e o outro lado é antissimétrico. Né?
fazer. Vou fazer. S' IJ menos 1/2 de R IK JL mais SRL JK SKL é igual. Vamos falar assim, por definição, eu vou chamar isso daqui de O e J, tá? E do outro lado eu vou ter menos, né? A linha IJ menos 1/2 de R IK JL menos RIL JK AKL, né? Que eu vou chamar aqui, né, de U e J, tá? O meu O e J, então, a equação que eu tenho é uma equação desse tipo: O e J igual a U e J. Só que o problema é o seguinte: o O e J é simétrico e o U e J é antissimétrico, né? Então, se eu trocar o índice I com o índice J, isso aqui dá O e J. O cara, né, é simétrico. Agora, se eu trocar o índice I com o índice J, isso aqui dá menos U e J, né? Vamos escrever assim: OJI menos U e J, né? E se eu usar a equação original, né, isso daqui é menos UJI, desculpa. Isso aqui é menos o OJI, né? A equação original aqui é O e J igual a U e J. Então, UJI é o OJI. Mas o que eu cheguei à conclusão, então, é que isso aqui tem que ser igual a isso. Conclusão, isso aqui tem que ser zero. Se eu tiver uma equação que um lado dela eu tenho um cara simétrico e do outro eu tenho um cara antissimétrico, cada um dos lados da equação tem que ser zero, independentemente. Não tem saída. Né? Conclusão, né? Conclusão, cada um dos lados da equação se transforma independentemente do outro. Né? Cada um, a parte simétrica. Só, né? paga outro Mariano. Paguei, quase. Não, tá bom. Só deixa o resto. Isso aqui? Só deixa isso, por favor. Aqui estava escrito S' e J mais a linha e J. Esse aqui é o T' e J. Obrigado. Então a gente chega à conclusão que isso aqui tem que ser zero, o O e J tem que ser zero, e, portanto, o U e J tem que ser zero também. Né? Então o S' e J, ele é sozinho, 1/2 de R e K, R, JL, mais R e L, R, JK, SKL. Engraçado que se fosse só um termo seria um tensor, né? A parte simétrica seria um tensor por aí, tá diferente, né? Ou não? Não, isso aí é um tensor. Mesmo tensor ali? Que pra mim era um R, T igual a T'. Mas o que a gente vai ver, né, é que esse conjunto, essa matriz que representa esses coeficientes que estão aqui, ela sozinha é uma representação da SU3. Tá. Beleza. Certo? Mas não é a representação fundamental. É outra representação irredutível, diferente da representação fundamental. Tá certo. Né? E o A' e J, ele é meio RK, RJL, RIL, AKL. Certo? Então, a parte simétrica e a parte antissimétrica
se transformam separadamente. Tá certo? Sob transformações do SU3, o que é simétrico é levado em coisas que são simétricas. O que é antissimétrico é levado em coisas que são antissimétricas. Se você chamar essa matriz aí de... se você fizer duas transformações do SU3, né? Vamos supor que você chame de F I J K L, tá certo? Você chama de F I J K L, 1 meio, G R I K, R J L mais R I L, R J. Você está vendo que F I J K L, né, satisfaz condições de simetria bem definidas, né? É completamente simétrico em cima e embaixo, né? Esse F, né? Você pode ver que isso aqui é como se é um F de R, né? Se você pegar e usar esses índices KL para fazer um produto matricial, por exemplo, se você fizer duas transformações em sucessão, né, você vai ver que a próxima história é contrair os índices que estão aqui em cima com os dois índices que estão aqui embaixo, sobrando dois índices. Você contrai dois, né? A coisa vai ser assim: F, I, J, K1, L1, vamos dizer assim, de R1. Com F, K1, L1, K2, L2, de R2, tá? Isso aqui vai dar o F, I, J, K2, L2, de R1, R2. Essa está aí uma equação chatinha de provar, né? Ela é só chata, mas é fácil, certo? Se vocês fizerem essa conta que eu estou indicando aqui, vocês vão obter exatamente esse resultado, né? Então, com isso, você observa o seguinte, né? Que se você indicasse pares de índices, né? Se falasse assim, olha, isso aqui, esse par de índices é um índice, esse outro par de índice é outro índice. Isso aqui seria exatamente uma equação de produto matricial, né? Normal, né? Isso diz que esse objeto que está aqui, né, é uma representação do SU3. Certo? Isso é uma representação do SU3. Mais interessante de tudo é que é uma representação irredutível. Tá certo? Mas nós vamos devagar para a gente ver isso, né? Para eu saber, num primeiro momento, né, eu estou no espaço produto tensorial, 3 × 3. Né? Para eu saber, num primeiro momento, as dimensões dessas subrepresentações, basta eu lembrar o seguinte: meu espaço produto tensorial é 9-dimensional, né? É 3 × 3. Né? Espaço produto tensorial de dois espaços tridimensionais, representações fundamentais do SU3. O espaço das matrizes, o espaço dos tensores simétricos, tá certo? Ele é um espaço de que dimensão?
Ou seja, se eu tiver uma matriz, né, com dois índices que obedecem esse requisito aí, SJ igual a SJI, quantos elementos independentes eu tenho dessa matriz? Os 3 da diagonal, né? E pode escolher os 3 acima ou os 3 abaixo da diagonal. Então são 6, né? Quer dizer, se eu estivesse considerando o espaço dos tensores, né? Dos conjuntos de coeficientes 9 por 9, TJ, 9 por 9, isso aí seria um subespaço 6-dimensional. Né? E se eu tiver com as matrizes antissimétricas, né? AJ igual a menos AJI, isso aqui é tridimensional. Né? Para ser simétrica, a diagonal já é 0, sobra só ou acima ou abaixo da diagonal. Né? 6, 3, 9. Tá certo? Quer dizer, o que a gente acabou de fazer aqui, né? Eu estou falando isso desse coeficiente que está aqui, mas eu posso chamar de G, por exemplo, esse outro que está aqui, né? E aplica-se a mesma coisa, tá certo? Esse G vai ser uma representação também do SU3. Tá certo? Então, eu dividi o meu espaço em dois subespaços invariantes, tá certo? Um subespaço 6-dimensional e um subespaço tridimensional. O meu espaço original, 3 vezes 3, agora ele está dividido em dois subespaços invariantes, cada um deles trazendo uma representação do SU3 com ele. O 6-dimensional vai com F e o tridimensional vai com G. Tá certo? Então eu já acabei de mostrar o seguinte, que 3, né? 3 vezes 3, 3 tensor 3, é 6 mais 3. Tá certo? 6 mais 3. Agora, 3 ou 3 estrelas? Né? A gente tem essa dúvida, porque uma representação tridimensional, eu tenho duas representações irredutíveis tridimensionais não equivalentes do SU3, que são 3 e 3 estrelas. Então eu ainda tenho que decidir se eu decomponho o meu espaço como 6 mais 3 ou como 6 mais 3 estrelas. Tá certo? Em termos de dimensão, não resta dúvida. É 6 mais 3. Mas o problema é a representação em particular que a gente está considerando aqui. Aí sim, é uma conta razoavelmente longa, mas vale a pena fazer. Só para a gente ter uma ideia do que os Yang Tabô nos poupam. Certo? O negócio é o seguinte. Se eu tiver um tensor antissimétrico, né? Se eu tiver um tensor geral, né? O que eu acabei de mostrar é que eu posso escrever esse tensor geral assim, como SIJ mais AIJ. O que são esses S pequeno e A pequeno? Esses S pequeno e A pequeno são os vetores base simetrizados e antissimetrizados. Isso aqui é uma base simetrizada ou antissimetrizada. Né? Bom, vamos devagar. Vou escrever assim, SJ mais AIJ. Mas como é que eu simetrizo um vetor? Ah, é? Tá? Então, olha só. O SIJ, novamente eu posso escrever isso aqui como assim, SIJ, o I, tensor WJ mais
UJ tensor WI, 1/2 disso, mais SIJ, 1/2 de UI tensor WJ, menos UJ tensor WI, né? E posso fazer a mesma coisa com AIJ. Tá certo? Novamente, esse cara é simétrico e esse cara é antissimétrico em I e J. Quando eu contrair os índices I e J simétricos com cara antissimétrico, dá zero. Essa parte aqui não contribui. A mesma coisa com a IJ, só que a conclusão vai ser que quando eu contrair o AIJ com a parte simétrica, ela também não vai contribuir. Então, se eu definir S e J como sendo 1/2 de UI WJ mais UJ WI, tá certo? E A e J como 1/2 de UI WJ menos UJ WI, tá certo? O que eu acabei de mostrar é que eu posso escrever o meu tensor original T como sendo SIJ mais AIJ tá certo? Então, a fatorização que eu vi no espaço não é à toa. Tem um pedaço da base que fica simétrico e um pedaço da base que fica antissimétrico do meu espaço produto tensorial. Tá certo? Esse aqui, a dimensão disso aqui é 6. São 6 vetores linearmente independentes. Tá? Vocês podem contar aqui depois. Né? E aqui a dimensão é 3. São 3 vetores linearmente independentes. Então 6 mais 3 já está escrito aqui explicitamente, em forma de soma direta, inclusive. Não? Agora, vamos observar, né, em mais detalhe a lei de transformação da parte que a gente está com dúvida, que é a parte antissimétrica. Né? Que ouvido. Então, nós vamos definir 3 vetores, o I, através disso aqui, 1/2, epsilon I, JK, A, JK, certo? Esses são vetores ali também, né? Em contraposição, eu também posso escrever o AIJ como sendo epsilon IJK, o K, tá certo? Isso já mostra que o cara é tridimensional explicitamente, né? O meu cara antissimétrico eu posso escrever em termos de 3 caras independentes, né? O 1, o 2 e o 3. Né? Então, se eu fizer isso, esse objeto aqui, ó, 1/2 de AIJ, que é a segunda parte, né, do meu tensor, ela pode ser escrita assim, como 1/2 de AIJ, IJK, UK, e isso aqui eu vou definir como sendo AK, UK. Tá certo? Que é AK é isso aqui, ó. 1/2 de AIJ, epsilon IJK. Né? Então, eu consegui escrever esses caras em termos de um cara com índice em cima. Eu botei o índice em cima porque eu estava afim, né? Tá certo? Não tem nenhuma razão para eu colocar esse índice em cima. Mas vocês já podem desconfiar que para esse índice estar em cima e, portanto, esse aqui está embaixo, é porque eu vou mostrar que esse objeto que está aqui, né, se transforma pela representação, com R-1. Tá certo? Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui é escrever isso aqui como SIJ. SIJ mais, né, aqui no caso é 2, AK, UK, né?
tá, olha só. Para a gente ver isso, vamos fazer a transformação do A'K, tá certo? Isso é um meio Jefferson IJK, A'Ij, não é isso? Foi a definição que eu acabei de dar aí. Bom, e o A'Ij, ele carrega mais um meio, né? Epsilon IJK, IM, JN menos IN, JN, AMN. Certo? Se eu quiser reproduzir de novo esse objeto que está aqui, só que sem linha daqui desse lado, eu tenho que usar essa equação de inversão daqui, né? Eu tenho AK igual a 1 meio de AIJ epsilon IJK, né? Portanto, o AIJ vai ser epsilon IJK AK. Ups. AK. Né? Então, eu vou substituir o AMN pelo análogo dele tridimensional, né? Então, isso vai dar 1/4, né? De epsilon IJK, epsilon MML, IM, JN, menos IN, JN, AL. Certo? E agora ocorre o seguinte fato razoavelmente surpreendente, né? Esse cabra todinho aqui, né? Esse objeto aí, Desculpa, eu sei que já passou, mas eu estou tentando entender, não estou conseguindo. Aquele os U's são os mesmos e os AJK são os mesmos? A primeira linha do quadro da direita e da última linha do quadro da esquerda. aqui, É o mesmo cara dali de baixo, o AIJ é o coeficiente? Então, não consigo ver, entendeu? AIJ. Não, ali em cima, ó, o I igual ao meio de epsilon JK a JK. Aí lá à esquerda, embaixo, Estou redefinindo a base. você está redefinindo a base, mas você está redefinindo a base a parte fazendo uma igualdade entre o I e o AIJ, independente do W. W. W ali embaixo à esquerda. Ah, não, desculpe. A notação está te induzindo a isso, mas não é. Olha só. Ah, é outra coisa. Eu então. deveria chamar isso aqui talvez de alfa I. Ah, tá, beleza. Não, Tem desculpa, nada a meu ver que... com esse U aqui, ó. Tá, Nada. tá, valeu, eu que não Certo? peguei. Nada a ver. Vamos trocar isso aqui. Desculpa aí. Não que isso, porque estava burro aqui. Cá. Tá? Cá. Aqui vai ter um alfa cá. Essa definição é só para a gente ver o que está acontecendo na base do espaço produto tensorial. Tá certo? Aqui, tipicamente, né, como K varia 1, 2, 3, isso aqui é uma parte tridimensional do teu espaço. Né? Tá? Agora, aqui já estou falando só de coeficiente, não envolve mais a base, está tudo certo. Né? Então, esse objeto todo que está aí, acreditem se quiserem, né? Ele é o cofator. Se quiser, né? Matriz RKL. Bom, eu tenho algumas indicações legais aí. Né? Se você fosse calcular um cofator, né, de uma matriz tridimensional, certamente esse cofator é um determinante de uma matriz bidimensional. Então ele iria envolver, né, no máximo 2 R's, que é o que está acontecendo aqui. Eu já tenho um indício aí de que o cara é cofator. Né? Mas o restante dos indícios vem com o seguinte. Né? Só fazendo a conta. Não vi nenhuma maneira mais
mais simples de fazer isso, né? Isso daqui é você pegar elemento 1, 2, por exemplo, da matriz, calcular o cofator e ver que coincide com essa fórmula que está aqui. Elemento 2, 3, quando você fizer para uns 3 caras desses, você vai ver que a coisa tem lógica. Certo? Isso aqui é o cofator da matriz RKL. Certo? Aqui tem uma observação nas minhas notas dela. Faça um exemplo para ganhar confiança. Do lado não diz força. Hã? Do lado não diz força. Força também, força. Não é. Se você fizer um exemplo, você vê rapidamente, não tem dificuldade. O problema é demonstrar que essa fórmula é uma boa fórmula para o cofator. Isso é que eu não sei fazer. Você tem que confessar, todo mundo. Publicamente na Câmara. Também não sei, não foi O fato é que é o cofator. E se ele é o cofator, né, vamos lembrar uma coisa aqui, olha, que o R é menos 1 KL, né, o componente KL da matriz R menos 1, né, ela é exatamente o cofator de R KL dividido pelo determinante de R. Não é isso? É assim que a gente inverte matriz, não é? Calcula o cofator e divide. Né? Cofator, só para lembrar, né, talvez por algum milagre alguém não saiba ou não lembre. Né? Cofator é a submatriz que você obtém, né? IJ, por exemplo, você tirando a linha I, a coluna J, tá certo? Aí eu dou uma matriz 3x3, vai sobrar uma matriz 2x2. O cofator é o determinante dessa submatriz, com lá o sinal correspondente. Tá certo? Menos 1 elevado a I mais J. Né? O cofator é isso. Né? Então, esse é o algoritmo que a gente tem para inverter a matriz. É calcular o cofator e dividir pelo determinante. Só que como a gente está trabalhando com SU3, o determinante da matriz é 1. Tá certo? Então, o cofator da matriz R, da componente KL da matriz R, é exatamente o elemento KL da matriz inversa. Certo? Resultado sensacional. É o seguinte, é que essa grandeza aí, a linha K, né, ela está efetivamente se transformando como R a menos 1. Controle de índice aqui. Controle de índice sério, só um minuto. Sentar para resolver. Não precisa me filmar nesse momento constrangedor.